Um, dois, três, gravando com o vereador Diego. Boa tarde, Diego. Tudo bom? Vereador, como que o senhor está vendo a situação de gestão, no geral, em Cuiabá, gestão municipal? Boa tarde. Primeiro, agradecer a oportunidade da gente poder estar conversando, falando um pouquinho sobre o nosso mandato, sobre a nossa cidade que me deu essa honra de poder representar aqui no Parlamento Municipal nos anos de 2017, 18, 19 e 20. Então, muito feliz pela possibilidade. Quando a gente fala da gestão municipal, a gente está falando do Poder Executivo, nós estamos falando da Prefeitura de Cuiabá, da gestão Emanuel Pinheiro. Acredito que a gestão Emanuel Pinheiro tomou rumos que não eram aqueles que a população esperava. Tomou um rumo ruim, devido ao fato do prefeito mostrar completo despreparo para poder exercer um cargo de tamanha relevância, que é o chefiar o executivo do município. Eu falo que tomou porque ele quis, porque os alertas foram dados, seja pela imprensa, seja servidores de carreira, seja deputados, a população em si, ela tem apontado os equívocos, os erros da gestão Emanuel Pinheiro, mas infelizmente ele parece que ele é surdo para ouvir críticas. Me parece que ele é muito mais, ele só escuta os elogios. Então nós estamos desde o início da gestão, desde o início do nosso mandato, nós temos apontado diversos erros na gestão dele, como por exemplo na saúde, na mobilidade urbana, a necessidade da licitação de transporte coletivo. Nós temos apontado diversos equívocos na educação. Nós temos mostrado a necessidade de deixar de fazer da política um palanque eleitoral, de deixar de fazer da prefeitura um palanque eleitoral e fazer da prefeitura um lugar onde se faça gestão, onde se cuide de gente verdadeiramente. Nós temos alertado desde o início do mandato da necessidade do prefeito deixar de fazer da prefeitura um cabide de emprego. Nós temos alertado a necessidade de colocar pessoas com competência em cargos estratégicos. Nem todos os cargos da prefeitura, aqueles que são de livre nomeação, têm que ser exercidos por amigos políticos, por afiliados políticos nos partidos que apoiam o prefeito. Muitos cargos têm que ser preenchidos por um critério técnico. O que nós percebemos que falta na prefeitura de Cuiabá é pessoas corretas nos lugares necessários. O que nós temos é pessoas erradas em lugares onde não deveriam estar. Então, na minha opinião, o prefeito Emanuel Pinheiro perdeu a mão há algum tempo. E muito por conta de estar cercado de uma corja de puxa-sacos, que apenas o elogiam, e ele gosta, me parece, disso, por não ouvir aqueles que criticam. E quando a gente faz uma crítica à gestão municipal, ele não quer derrubar a gestão municipal, ele quer que ela evolui. Eu quero que a prestação de serviço de saúde chegue lá no São João del Rei, eu quero que a UPA do Pascoal Ramos não esteja lotada, eu quero que funcione a Policlínica do Verdão, eu quero que o novo hospital municipal, o Hospital Pronto-Socorro, ele esteja em pleno funcionamento. É isso que eu quero. Eu quero que não tenha mais pessoas nos corredores, e isso nós estamos falando de muito tempo. Eu quero que não falte mais insumos. Então, quando a gente aponta crítica, não é para derrubar uma gestão, nós apontamos críticas para querer que ela evolua. Só que, infelizmente, parece que o ouvido do prefeito é tampado para críticas, e ele só vê de forma pejorativa, dizendo que a gente quer o mal de Cuiabá. E aqui eu respondo ele, falo, não quero o mal de Cuiabá, eu quero o melhor para Cuiabá, eu quero o melhor para ele também, eu quero o bem dele. Eu não quero o mal dele, eu quero que ele evolua como pessoa, como ser humano e como gestor principalmente. Vereador, ele já conversou com alguns vereadores, o senhor já foi convidado para conversar com o prefeito ou não em relação a isso? Porque ele alega que alguns vereadores não o procuram para conversar, ele já falou isso. Então eu faço a pergunta, já foi convidado vocês para conversar com o prefeito, para dirimir essas dúvidas? Me parece que o prefeito ele gosta de criar um clima de revanchismo dentro da política. O clima de revanchismo ele nunca é bem-vindo. Falo isso por quê? Porque das poucas vezes que tive a oportunidade de ver agendado uma reunião, inclusive em plenário, reuniões agendadas em plenário pelo líder do governo, para tratar de pautas. Na época foi uma pauta, me recordo muito bem, como se fosse hoje, uma pauta relativa aos trabalhadores que vendem comida de rua na nossa cidade, que a Secretaria de Ordem Pública está retirando todos eles do centro. Então foi marcada uma reunião e estivemos na antessala do prefeito, estivemos com seu chefe de gabinete, o Neto, aguardando para entrar com profissionais que representavam os vendedores de comida de rua de Cuiabá. E o prefeito, quando soube que eu, o vereador Dilemário, o vereador Abílio, aí o Misael Galvão estava lá também, eu não me recordo mais qual era o outro vereador. Ele chamou simplesmente o Misael Galvão, o outro vereador, e os dois representando a categoria, disse que não nos atenderia.
Então quem fecha a porta num diálogo pela construção do melhor para Cuiabá, para nossa gente, é o prefeito. Ele, repito, ele vive em uma ilha, ele vive em um castelo que ele mesmo construiu, cercado de puxa-sacos, e que infelizmente está ruindo. Foi construído em cima de areia. É um castelo que vai ruir. A gestão Emanuel Pinheiro está ruindo por culpa dele, que não soube ouvir as pessoas que estavam aptas e preparadas para poder apontar equívocos, para que ele pudesse caminhar para frente. O que está acontecendo é que tem um monte de gente que puxa ele para trás, e ele está se permitindo. Ele está se permitindo, está caindo nas garras dessas pessoas que só puxam ele para trás. Vereador, eu vou citar, tem vários, mas vou citar 2 pontos críticos na gestão dele. Pelo menos que foi mais destacado. É a questão da saúde, que desde o início está assim. O Ministério Público já pediu concurso na área. Parece que tem até um projeto do senhor, um projeto teu em relação ao concurso de central de medicamentos, essas coisas todas. E o prefeito, como que está essa situação? Olha, primeiro, a gestão mais desastrosa que se tem notícia em Cuiabá para a saúde do cidadão é a gestão Emanuel Pinheiro. Ele colocou em sua cabeça de forma obcecada de que o novo hospital municipal seria a solução de todos os problemas da saúde de Cuiabá. E de outro lado, ele abandonou a saúde básica, as UBSs, abandonou a UPA do Verdão, que está sendo construído, abandonou o hospital de beneficência Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Ele é o responsável pelo fechamento da Santa Casa, no momento que ele reteve 12 milhões de reais da bancada federal que veio para a Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa de Misericórdia tem seus problemas financeiros? Tem problema de gestão? Tem. Mas quem segurou o dinheiro e provocou o fechamento da Santa Casa foi o Emanuel Pinheiro. Com relação à gestão, a provimento de cargos em concursos e processo seletivo, nós temos denunciado isso também desde o início do mandato. A saúde de Cuiabá foi utilizada nas eleições de 2018 para poder fazer dali um cabide de emprego para pessoas que estavam apoiando o filho do prefeito e eventuais candidatos a deputado também apoiados pelo prefeito. Isso foi demonstrado na CPI da saúde, não sou eu que estou dizendo. A necessidade de concurso público é desafiar a inteligência do cidadão, dizer que o prefeito iria abrir um hospital pronto-socorro, um novo hospital pronto-socorro, sem que houvesse concurso. E agora ter que contratar de forma emergencial, querer fazer contrato. Graças à competência do Ministério Público, Tribunal de Contas e do Poder Judiciário, isso foi impedido. Obrigaram ele vai ter que fazer concurso público, o que a lei já diz que é obrigatório. Ele, como constitucionalista, ele mostra que a lei só serve quando for de interesse dele. Quando não serve, ele desconsidera a lei. Atropela a legislação. Então o concurso público tem que acontecer com a máxima urgência para que tenha um processo de seleção de profissionais de qualidade, para que não seja o QI quem indica o critério para preenchimento de cargos públicos em Cuiabá, mas sim a qualidade do profissional que é contratado. Agora está vindo a CPI, já foi agora com o novo presidente da CPI da Santa Casa, estou falando dos 12 milhões que foi retido, enfim. Só acredita em resultado prático, porque a saúde não pode esperar. Vem uma CPI, enfim. E como que o senhor está vendo esse cenário dessa CPI? Olha, primeiro... Porque o governo federal, o ministro da Saúde já disse que só irá liberar recursos depois de uma auditoria, enfim. Vai na mesma linha do governo do Estado. Ou seja, parece que está tudo engessado. Uma Santa Casa com vários leitos e a população que sofre, os mais carentes que sofrem. E, novamente, a CPI muda de presidência, vai começar tudo de novo, porque deve pedir novas audiências, enfim. Como que o senhor vê o senhor acha que não vai ter uma ingerência da prefeitura, porque alguns vereadores, a maioria são da base aliada? Como que vê? Olha, primeiro é importante dizer que já teve uma CPI dos filantrópicos, presidida pelo Renival Nascimento, que não apresentou nada de substancial para melhorar a saúde de Cuiabá. Não apontou nada de substancial para melhorar a saúde de Cuiabá. Aí surge a CPI da Santa Casa para abrir a caixa preta da Santa Casa. Aí o presidente da CPI torna-se deputado, o vereador Toninho Souza. E agora o Veloso vai assumir. Eu não vou botar em descrédito a competência e a qualidade do delegado Veloso no exercício de fiscalização e de investigação, tanto é que ele é um delegado. Eu prefiro guardar as minhas críticas para depois que encerrar essa CPI. Vamos ver o que eles vão trabalhar, vamos ver o que eles têm para produzir. Agora, de antemão, eu acho que a CPI, na minha visão agora, crítica, eu creio que era uma CPI desnecessária.
tá? Porque já teve uma CPI dos filantrópicos. É pegar aquilo que foi investigado, apresentar um relatório, apontar soluções. Agora também ficar chovendo no molhado, o que nós precisamos nesse momento é buscar soluções para a Santa Casa. O ministro já deu a receita de bolo. É preparar um plano estratégico de execução orçamentária e de trabalhos. O ministro falou, eu estou disposto a dar o dinheiro, mas como que vai ser gasto? Isso, na minha visão, é como se fosse uma recuperação judicial. Eu vou pagar fulano, ciclano, beltrano, eu preciso de X. Depois que eu pagar isso, eu vou reativar. Aí eu vou pagar os fornecedores. Isso precisa ser dito. Como que vai ser feito esse plano de reativação? Então, vou aguardar o trabalho da CPI da Santa Casa, vamos ver o que eles têm para produzir, o que eles vão apontar. Ela é preenchida 100% por membros da base do prefeito Emanuel Pinheiro. Vejo isso como algo ruim, porque infelizmente não vai ter nenhuma voz dissonante no momento de fazer uma crítica ou uma ponderação negativa à gestão municipal, em especial a retenção no repasse de 12 milhões de reais que deveria ter sido repassado no final do ano passado para o Hospital Santa Casa Misericórdia. Vejo isso como algo ruim, mas vamos manter as nossas críticas, vamos segurar nossas críticas para o final. Vamos ver o que eles vão produzir nesses 120 dias. Na verdade já foram quase 30 dias. Eles têm mais 90 dias pela frente para trabalhar. Aguardo ansiosamente para ver o que eles vão produzir, mas de antemão digo, é uma CPI que a meu ver está esvaziada pela forma de já ter uma CPI anterior que teve o mesmo objeto. E a CPI dos filantrópicos liderada pelo Renivaldo, ela ficou só em cima da Santa Casa. Se você olhar bem, ela só ficou em cima da Santa Casa e não produziu nada de benefício para a Santa Casa ou para a população cuiabana. Apenas choveu no molhado e ficou indicando aquilo que já estava na capa de todos os jornais. Seguindo na sequência da saúde, que está sendo um grande problema, nós estamos vendo aí pronto-socorro sem equipamentos, equipamentos abandonados, como tem no SEM, a mesma denúncia, médicos não cumprem horário, salas fechadas, aqui no centro, na Getúlio Vargas, e as pessoas não tá tendo atendimento. E o prefeito fala que as denúncias por parte da oposição são fake news. Como o senhor vê isso? Olha, eu gostaria de conhecer esse mundo que vive Emanuel Pinheiro. Eu gostaria muito de conhecer esse mundo que ele vive, essa Cuiabá que ele vive. Eu não sei, Emanuel vive num mar de rosas que não é o mar de rosas que a população vive. E medidas administrativas tão simples, ele devia cuidar de gestão, devia se preocupar muito mais com gestão do que com a oposição. Ele devia se preocupar em trabalhar, em parar de ficar pintando meio fio, em pintar quadra e fazer inauguração todas as noites. Isso é o básico, o prefeito tem que fazer isso. Vamos fazer obra de verdade. Me cite 2 ou 3 obras substanciais que o Emanuel Pinheiro integrou para a população cuiabana nesse período de 2 anos e meio. Ele não fez nada. Simplesmente trocou lâmpada, pintou meio fio e fez inauguração, fez festa à noite. Agora ele fez o Museu da Caixa d'Água. Pintou o Museu da Caixa d'Água, cortou a grama e está reinaugurando. Então eu acho que ele tem que parar de se preocupar com a oposição, deixa que nós estamos fazendo nosso papel de indicar os erros, ouça um pouquinho e vai trabalhar. O que ele precisa é fazer isso. Medidas administrativas tão simples resolvem problemas. Você quer ver um negócio? No meu gabinete tem ponto eletrônico. No meu gabinete eu coloquei ponto eletrônico. Antes nosso ponto era escrito. Nós fizemos ponto eletrônico para melhor organizar a fluidez do trabalho aqui, permitir que o funcionário tenha o registro do ponto no horário correto. Permitir que eu possa fiscalizar de uma forma mais tranquila, evitar que o funcionário falte e depois bata o ponto sem que a gente veja. Por que ele não faz isso lá no SEM? Por que ele não põe alguém para poder fiscalizar isso? É uma coisa tão simples administrativa que surgiria um efeito considerável na vida do cidadão. Por que ele não cria instrumento para poder fazer a rastreabilidade dos medicamentos de Cuiabá? Por que ele não aproveita esse desejo que ele tem de melhorar Cuiabá e vai se preocupar em realmente captar recursos, fazer economicidade para poder desempenhar obras relevantes que Cuiabá tanto precisa? Por que ele não tem a mesma pressa que ele tem em falar mal dos vereadores, ele não tem a mesma pressa de ir lá e falar mal dos empresários de ônibus que prestam um péssimo serviço em Cuiabá? Isso que me preocupa. É um fantástico mundo de Emanuel Pinheiro, eu não sei onde ele vive. Ele não vive em Cuiabá. Eu acho que lá do 7º andar deve ter uma visão bonita da Alencastre, ele acha que aquilo ali é Cuiabá inteira. Então me preocupa muito, acho que ele tem que parar de se preocupar com a oposição e ir trabalhar. O Emanuel Pinheiro precisa trabalhar, ele precisa mostrar trabalho. Eu estou fazendo meu trabalho, quando eu faço fiscalização eu estou cumprindo o meu trabalho.
Agora ele, quando ele me responde, quando ele fica me criticando, ele está fazendo o trabalho dele. Ele está, na verdade, gastando tempo à toa. Vereador, mudando o foco, comunicação da prefeitura. Todas as ações da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, o prefeito perdeu no Tribunal de Contas. O prefeito perdeu. Inclusive a última aí que ele queria fazer não é licitação, uma liberação, o Tribunal de Contas negou em relação à comunicação. E o Tribunal de Contas disse que há irregularidades. Há irregularidades na Secretaria de Comunicação de Cuiabá. Que é um outro ponto para o Tribunal de Contas, que é um outro ponto sensível na gestão do prefeito Manuel Pinheiro. Qual é a sua análise em relação a isso? Primeiro, eu acho que diante de tantos problemas graves que o Cuiabá tem, repito, a saúde, o principal deles, eu acredito que o gasto excessivo com comunicação ele é prejudicial ao cidadão. Tá? Eu acho que a comunicação é importante, porque é por meio da comunicação que a prefeitura pode fazer os comunicados oficiais, dialogar com a população, campanhas educativas, campanhas de vacinação, ou quando for ter alguma obstrução de alguma via. Então a comunicação institucional ela é muito importante. Tá? Jamais vou dizer que o poder público não deve fazer comunicação institucional, mas eu acredito que ela pode ser feita de uma forma mais barata. Primeiro ponto, tem redes sociais, hoje link patrocinado, o momento de crise do país não permite que um gestor aumente de forma tão exponencial como o Manuel Pinheiro fez, saindo de 18 milhões, partindo para praticamente 36, se eu não me engano, milhões de reais com gasto de comunicação. E esse foi um dos motivos pelos quais eu fui o único vereador que votei contra a Lei Orçamentária Anual 2019. Fui o único que votei contra. Eu queria que parte desse dinheiro dedicado à comunicação fosse para a saúde e parte dele fosse para a pavimentação asfáltica, especialmente nos bairros da região sul. Então eu vejo com muita preocupação esse gasto excessivo do prefeito, e especialmente quando é apontada irregularidade por órgãos de controle como o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Então se o Tribunal de Contas está apontando irregularidades é porque tem coisa errada ali. Então vejo com muita preocupação isso. Primeiro, desapontamento pelo gasto excessivo e segundo, preocupação por haver irregularidades. Vereador, agora falando de uma possível, aliás, de uma eleição 2020, o teu nome vem sendo cogitado fortemente para um grupo da oposição aí, a candidatura à Prefeitura de Cuiabá. O teu nome e da Gisela, da superintendente do PROCON. Está cedo, mas já começa a efervescer. E o teu nome se destaca nisso. Como que o senhor avalia? Primeiro, eu faço uma ressalva, inclusive peço para que isso conste em eventual fala minha. A ressalva que eu faço é que nós estamos com apenas 2 anos e 4 meses de mandato ainda. Então, passamos agora da primeira metade do mandato. Então, por mais que nós tenhamos nos desdobrado muito para desempenhar um bom trabalho para o Cuiabá nesses 2 anos e 4 meses, ainda nos restam 1 ano e 8 meses pela frente de mandato de vereador. Então eu estou muito preocupado nesse momento em continuar prestando um trabalho de relevância para a população cuiabana na função de vereador. Hoje meu foco, minhas energias 100% tem sido nisso. Tá? Meu gabinete tem trabalhado de forma árdua, hoje nós apresentamos projetos de leis importantes, temos feito de uma forma combativa o trabalho de fiscalização, temos cobrado a licitação do transporte coletivo e essas são bandeiras que eu quero entregar isso para a população primeiro, antes de pensar em qualquer projeto para 2020. Penso que é muito cedo para discutir 2020, muito embora eu tenha sido citado por colegas, por alguns líderes partidários, me convidaram, já recebi ligação perguntando se eu teria interesse ou não de ser candidato a prefeito de Cuiabá, mas eu acredito que é muito precoce. Recebo com muita felicidade esse tipo de menção, como por exemplo o vereador Abílio, ele tem dito que nós precisamos um dos 3, ele ou o Velaton, sermos candidatos a prefeito. Agora, por outro lado, um posicionamento com relação a 2020 eu tenho. Eu quero estar ao lado de uma terceira via para Cuiabá. Eu quero estar ao lado de uma construção nova para Cuiabá, para mudar um pouco o quadro político que está. Como assim uma construção nova? Uma construção que fuja do eixo Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes.
uma construção que possibilite uma terceira via ao cidadão, uma construção que discuta primeiro ideias e depois nomes, uma construção que dialoga com a população os problemas que nós estamos aqui, nós estamos nessa entrevista, nós estamos falando de problemas de saúde, transporte, educação, mobilidade urbana, são vários problemas que Cuiabá tem que precisam ser debatidos, meio ambiente, construir com pessoas que pensam o meio ambiente e para depois pensar em nomes, e não preparar um plano de governo já definido o nome, um plano de governo sendo algo que seja um simples apêndice, algo irrelevante. O plano de governo tem que ser o principal nessa construção. Nós precisamos construir para 2020 propostas que tenham o desejo de diminuir um pouco o Estado, e aí quando eu digo o Estado, eu estou me referindo ao município, no âmbito municipal, diminua um pouco o tamanho do governo, desobstrua um pouco a burocracia que existe de forma exacerbada dentro do poder público municipal e possibilite que o cidadão seja o centro da atividade governamental, que o trabalhador seja o centro, que o empresário seja o centro. Quem é o principal lesado, por exemplo, pela má qualidade na prestação de serviço de transporte coletivo? É o cidadão e é o empresário. É o cidadão que demora para ir ao serviço e voltar, é o empresário que paga caro por um serviço ineficiente para o seu funcionário, é o empresário que muitas vezes não encontra o seu consumidor tempo suficiente para poder consumir porque gasta tempo excessivo aguardando o ônibus. Então nós temos que primeiro construir uma visão de que o cidadão tem que ser o centro. Quem paga imposto é o centro, nós somos funcionários públicos. Na essência, eu estou um agente político, mas nós somos, na essência da palavra, nós somos funcionários públicos. Então a minha preocupação maior é construir essas ideias. Eu tenho dialogado muito com grandes pensadores nas mais diversas áreas, na mobilidade urbana, eu tenho dialogado com pessoas do meio ambiente, professores universitários, na área do direito, tributaristas, têm nos dado muitas opiniões sobre esse assunto. Recentemente fui, inclusive, visitado por um membro da Ordem dos Advogados do Brasil, que teve aqui o Anderson, conversando sobre alternativas para desburocratizar o Estado. Então nós temos que primeiro pensar nisso e depois definir nomes. Repito, eu me fico muito lisonjeado em ter meu nome citado. Sou político, estou político, gosto de política, a política é a arte de dialogar, estou sempre aberto a conversar com todos os segmentos da sociedade, com todos os quadros políticos que não estejam ligados a Emanuel Pinheiro, estou disposto a dialogar, para uma construção para 2020. E, obviamente, o nosso nome, em 2020, ele está à disposição para ser consultado, para ser colocado à apreciação da população para qualquer dos cargos que possa vir em 2020. E ainda abro a possibilidade em 2020 eu me retirar da política, porque eu sou advogado, sou professor universitário, no ano passado concluí o meu mestrado em Direito Agroambiental na Universidade Federal de Mato Grosso, pretendo voltar no próximo semestre para a sala de aula, preciso voltar para a sala de aula, preciso dar aula, eu gosto disso, gosto da vivência acadêmica. Então talvez, inclusive em 2020, eu abra mão da política, vou descansar um pouco, preciso estar mais presente no meu escritório de advocacia, sou advogado, tenho meu registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, assim, o cenário eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar em uma candidatura. Mas já está sendo sondado até por algumas lideranças políticas e partidos, não está? Sim, a gente conversa. Como eu disse, a política é a arte do diálogo. Pode ter certeza que a gente tem dialogado, mas não é o meu foco principal no momento. Meu foco principal no momento é concluir o mandato de vereador. E aí em 2020, quando chegar o período correto, vai ter as convenções partidárias, o período de janela partidária, aí eu vou ter uma definição pela continuação ou não no PP. Então aí eu vou começar a pensar em eleições, pensar em outubro apenas no ano que vem. Caso venha a ser convocado para ser candidato a 2020. Repito, o meu nome está à disposição, entendeu? Mas assim como minha eleição para vereador partiu de uma convocação de um grupo de amigos que queriam ter um representante legítimo aqui na Câmara Municipal, caso parta uma convocação, eu entenda, juntamente com a minha família, que é esse o momento, obviamente que eu não vou fugir do desafio, entendeu? Como eu disse, eu gosto da política, eu vivo a política de uma forma muito intensa desde a minha juventude. Fui líder estudantil na Universidade Federal de Mato Grosso, presidente do Centro Acadêmico 8 de Abril, que foi uma das grandes realizações que eu tenho na minha vida pessoal, foi ter presidido aquele célebre centro acadêmico, histórico centro acadêmico. Desempenhamos ali grandes lutas em favor dos estudantes, em favor da melhoria da atividade acadêmica dentro da Universidade Federal de Mato Grosso, dentro da Faculdade de Direito. Fui um dos fundadores da Atlética, que existe hoje na Faculdade de Direito da Universidade Federal. Reabrimos, na época que eu era presidente da CSHN, reabrimos a biblioteca setorial, que há anos vinha fechada, homenageando o professor Carlão, com o seu nome ali dessa biblioteca. Então são vários...
A gente tem um histórico de luta e eu não tenho dúvida que se essa luta tiver que vir em 2020, eu não tenho dificuldade nenhuma em aceitar um desafio e encabeçar esse processo. Vereador, para encerrar, nós já temos 2 anos, o senhor já tem 2 anos como vereador. Na opinião tua, qual foi o grande avanço no teu mandato, teus projetos? Qual foi o grande avanço? Olha, na tua opinião. É difícil a gente falar apenas um. É muito difícil a gente falar apenas um. Primeiro, eu acho que a grande vitória do vereador Diego Guimarães foi a redução da tarifa do transporte coletivo. Tá? Nós baixamos de 4,10 para 3,85 e se a gente fizer uma somatória, parece que é pouco, 25 centavos por passe. Mas se a gente somar todos os passes que são pagos em Cuiabá e multiplicarmos por 3,85, a gente chega a uma soma de 10 milhões e 500 mil reais que foi economizado no bolso do cidadão. Se a gente considerar 2 anos de mandato, que ainda tem mais 1 ano de mandato por vir, e essa redução se mantenha, nós vamos ter economizado 21 milhões no bolso do cidadão. Então essa foi uma medida efetiva que nós entregamos na população, como que diz, aqui está pago, repago, tripago meu mandato. Porque eu estou aqui recebendo um salário para prestar um serviço para a população e dar um retorno para ela. Agora, com relação ao projeto de lei, um projeto de lei que eu tive aprovado que me sensibiliza muito foi o que garantiu a gratuidade em corrida de rua para a pessoa com deficiência na nossa cidade. A corrida de rua tem se avançado como um dos esportes mais praticados em Cuiabá e nós alcançamos a aprovação dessa lei que garantiu a gratuidade às pessoas com deficiência em corrida de rua. Todas as corridas de rua em Cuiabá, a pessoa com deficiência tem direito a 100% de gratuidade, graças a uma lei de autoria do vereador Diego Guimarães. E vou além, outra lei importante que nós temos aprovado aqui, que foi inclusive reconhecido pela Justiça Eleitoral, foi a lei que criou o procedimento eletrônico para colheita de assinatura em projeto de lei de iniciativa popular. Inclusive o Tribunal Regional Eleitoral, por meio do desembargador Márcio Vidal, cria um aplicativo para recepcionar essa nossa lei e o estado de Mato Grosso é o primeiro estado que tem um aplicativo chamado Soberano e por meio desse aplicativo o cidadão pode hoje apresentar uma proposta legislativa que vai tramitar na Câmara Municipal de Cuiabá. Então, eu estou enumerando 2 leis e uma ação efetiva de fiscalização que para mim eu vejo que deu um grande retorno para a população e isso para mim foi um avanço para Cuiabá e um avanço do Diego Guimarães enquanto legislador. Tem outras iniciativas aí defendendo classe, defendendo setores, defendendo população, defendendo bairros de Cuiabá que a gente desempenha também, porque muitas das vezes, pela nossa atividade fiscalizatória ser muito intensa, fica parecendo que a gente só é vereador de crítica, né? Só de caça às bruxas, não. A gente hoje, inclusive, apresentei um projeto de lei que visa dar destinação para usinas de compostagem o resíduo sólido orgânico proveniente das casas de Cuiabá, de restaurantes e de supermercados, que certamente seria uma revolução na destinação desses resíduos, trazendo geração de emprego, geração de renda, por meio desses fertilizantes que são produzidos e até mesmo diminuição da poluição com a diminuição da emissão de gás carbônico para o meio ambiente na nossa cidade. Então, nós temos uma gama muito grande de atuação, graças ao bom Deus, a gente sempre agradece a nossa equipe que trabalha de forma árdua para prestar um bom serviço para Cuiabá. Obrigado, vereador. Se eu quer falar alguma coisa mais, acrescentar, fica à vontade para o Caldeirão Político. Olha, só agradecer mais uma vez, agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando de poder comunicar com a população cuiabana, falar que eu tenho todo o respeito com a imprensa séria, a imprensa independente, a imprensa que não vê o mal como a que vocês vêm fazendo, a imprensa que critica, independente de quem quer que seja que esteja errado. Então o Caldeirão Político tem feito um trabalho sensacional. Em off eu já havia lhes elogiado, tem despontado aí como um dos veículos de comunicação de maior seriedade, credibilidade e isenção dentro da Baixada Cuiabana, no estado de Mato Grosso inteiro, demonstrando que a boa imprensa ela também traz resultados, e a imprensa tem um papel fundamental. Não adianta muitas das vezes nós ficarmos no parlamento aqui esgoelando se nós não tivermos quem leva até a ponta essa comunicação, e vocês têm demonstrado que são uma imprensa independente, uma imprensa correta, séria, honesta e que não se vende aos brilhos que muitas das vezes o poder pode trazer aí para aqueles que permeiam e que convivem com a política. Então, parabenizar vocês pelo trabalho, me colocar à disposição da população, pedindo àqueles que nos acompanham nas redes sociais, que continuem, aqueles que não seguem ainda, que possam estar nos seguindo e nos cobrando. Eu gosto de ser cobrado. Quando o cidadão pede alguma coisa para a sociedade, para a nossa cidade, fico muito feliz por me colocar à disposição para poder prestar um serviço por Cuiabá. Então, muito obrigado a todos, obrigado a você. Obrigado. E fico muito feliz, tá, de poder participar dessa construção com vocês aí, tá? Foi bom.
Fechou.